Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar sobre o Scratch, que é uma ferramenta online para a gente criar jogos, animações, atividades de matemática e que nós vamos usar para dar um exemplo de atividade aqui na disciplina. Então, para entrar no site do Scratch, basta digitar scratch.mit.edu no navegador do seu computador. Aí você acessa um ambiente como esse que vocês estão imaginando aqui, visualizando aqui na imagem. E se vocês ainda não possuem um perfil, basta criar um perfil clicando aqui em entrar com login e senha para acessar o ambiente. É bem intuitivo, não há muitas dificuldades nessa parte. O programa todo é livre, não tem nenhum custo, você pode utilizar as ferramentas sem ter que fazer nenhum pagamento para isso. Então, agora a gente vai partir para um modelo de atividade que foi descrita lá no nosso material. Eu vou fechar essa página aqui e vou acessar o ambiente que aparece quando você está logado no sistema. No meu caso, quando vocês entrarem, provavelmente quando acessar esse ambiente aqui, minhas criações, não vai ter nenhum projeto, se você nunca acessou o Scratch. No meu caso, tem alguns projetos porque eu já venho utilizando ele há algum tempo. Para iniciar novo projeto, você clica aqui em Criar, que é nessa parte no menu da barra superior aqui. E aí inicia do zero um projeto novo. Eu vou mostrar para vocês este modelo de projeto que se relaciona com a atividade de criação do jogo da memória discutido no nosso material. Então vamos lá. Bom, uma vez que o projeto esteja carregado, como vocês estão visualizando aqui, aparecem alguns ambientes aqui que nós vamos tentar entender o que acontece. A primeira coisa é aqui que você pode perceber que tem três abas: a aba do código, das fantasias e dos sons. No caso do jogo da memória ou então do bingo, que é o que a gente vai utilizar como exemplo aqui, eu estou mostrando para vocês uma cartela simples, né? Existem alguns elementos que nós vamos identificar. Essa imagem que está ao fundo, com alguns desenhos de matemática, é o que nós vamos chamar de palco. Esses dois elementos, domínios aqui, domínio de F igual, nós vamos chamar de atores. Então, nós temos dois atores no palco que vocês visualizam no fundo. Para cada um desses dois atores, nós vamos dar duas roupas, duas fantasias. Uma delas é esta que vocês estão enxergando e a segunda é essa outra que é a mesma anterior, porém com um risco aqui na frente, para indicar que ela foi marcada ou cliquei em cima dela. Tá? Mesma coisa aqui. Então, nós temos o palco atrás, dois atores e cada ator com duas fantasias. E como é que eu insiro esses elementos no programa? Bem, aqui no código das fantasias é a primeira coisa que a gente vai fazer. Observem que para ter fantasia, eu primeiro preciso ter o ator. Então, aqui vocês vão visualizar os dois atores que existem, o ator 1 e o ator 2. Como é que eu faço para criar esse ator? Sempre vem pelo menos um ator já criado no ambiente. Se eu quero criar mais atores, basta clicar com o direito e pedir para duplicar esse ator. Aí você renomeia com um nome ator 1, ator 2, ator 3, conforme for desejado. Se não precisar mais atores, aí só modifica os atores que já estão criados no ambiente ou no modelo que você utilizou. Aqui nós temos o cenário. Então, se eu não quero este cenário, quero um outro cenário, quando eu criar um ambiente novo, basta eu vir nesse botão aqui embaixo e ou eu seleciono alguns modelos de cenários que já estão disponíveis no próprio ambiente do Scratch, ou eu venho aqui e faço um carregamento de cenário, uma imagem que você tenha e queira utilizar como plano de fundo. Certo, carreguei o cenário, então agora eu vou modificar os atores. Então, este ator aqui, a tela vai vir só com esse xadrezinho aqui atrás, limpo, sem nenhuma outra imagem inserida. Você tem que criar o que vai ser o desenho do seu ator. Eu posso fazer isso tanto aqui, utilizando essas formas geométricas e o texto que está disponível neste ambiente aqui, ou então eu faço o upload de uma imagem do meu ator, da mesma forma que fizemos para o palco. Então, neste caso, eu posso procurar
procurar a fantasia. O ator já tá aqui, né? Para fazer o upload da fantasia. A fantasia você pode escolher entre fantasias prontas que o próprio software disponibiliza, que não vai se aplicar ao caso da matemática, né? Provavelmente nesse caso são figuras, imagens. A gente, como quer, em geral, quer colocar algum texto ou alguma fórmula, provavelmente vai ter que fazer um carregamento de fantasia. Então, lá no Word ou um outro ambiente que você esteja acostumado, o Canva, fazer uma imagem que você queira que seja a fantasia deste ator e carrega a fantasia para cá. Quantas fantasias você quiser. Então, neste caso, está selecionado o ator 1 e o ator 1 aqui, ó, possui duas fantasias. A fantasia 2 é esta que a gente está visualizando e a fantasia 1, que chamamos de fantasia 3, é esta outra com a barra riscando o domínio. Então, você pode fazer quantas fantasias quiser. Para o nosso propósito, essas duas vão ser suficientes. Da mesma forma, quando eu seleciono o ator 2, ele também possui duas fantasias. O que está nominado como fantasia 2 é esta sem o risco, e a fantasia 3 é a mesma com o risco. Por exemplo, se você estiver criando o jogo da memória, a fantasia 1 pode ser esta que está aqui, com o domínio, ou outra, né, característica que você queira, e a fantasia segunda, ou a outra fantasia, pode ser a carta virada, de costas, que quando a pessoa clica, depois é como se fizesse aquele movimento de virar a carta no jogo físico, tá? Então, nesse caso, como é um bingo, a gente quer fazer um X ou uma marca de que selecionei aquele ator. Aquela fantasia foi selecionada e eu quero que troque por a outra com o risco. Certo? Então, quando eu carreguei o cenário, todos os atores que eu quero e as fantasias para cada um dos atores, então aqui eu tenho só 2 atores, 2 fantasias para cada um. Se na minha cartela tiver 6 domínios, 10 domínios, para cada domínio, que é um ator, eu vou carregar 2 fantasias. Ele sem o X ou sem o risco, e a segunda fantasia é o mesmo domínio com o risco. Então, isso nesse ambiente fantasias. No ambiente sons, eu posso incluir, por exemplo, a leitura, o som de eu falando o que está escrito nesta fantasia. Então, domínio da função igual, x pertencente aos reais. E da mesma forma, associar a cada ator essa leitura. Então, por exemplo, no ator 2, que é esse do x maior ou igual que menos 7, eu posso incluir o som da minha fala, minha voz, lendo o domínio. Para isso, basta eu selecionar esse botão aqui de selecionar um som. Se você quer gravar no próprio aplicativo aqui, pode gravar, clicando nesse ícone, ele vai permitir que você fale e salve o som. Ou pode fazer um carregamento de som vindo de outro local. Por exemplo, se você gravou com o gravador de voz do seu celular e quer fazer upload do arquivo por aqui. Então, isso também pode ser feito para cada um dos atores. Basta selecionar o ator e carregar o som correspondente que lhe interessa. Feito isso, eu preciso fazer o código, aquele que faz o meu programa funcionar, que quando eu clicar realmente nesse ícone, vai aparecer, então, a carta marcada e desmarcada. No caso do bingo, que é idêntico ao caso do jogo da memória, eu começo arrastando para esse ambiente alguns blocos. A programação que o Scratch usa é a programação de blocos. Então, sempre vai ter, por primeiro, seja qual for o programa que você for fazer, essa pecinha aqui quando bandeirinha for clicado. Então, essa pecinha, ela vem aqui, elas são separadas por cores. Então, nos eventos, você encontra ela aqui. Então, bastaria fazer assim, arrastar para cá e ela vai ir formando o código mencionado. Então, se você já tem um modelo, pode criar o seu a partir do modelo, só repetindo o que já está feito, ou então depois incluindo algumas coisas a mais que você vai conseguindo ficar mais à vontade conforme for evoluindo suas habilidades aqui dentro do próprio Scratch. Então, se eu não quero esse, basta eu jogar para fora aqui e ela some, tá? Então, da mesma forma aqui, ó, aparência, mude fantasia para, eu procuro aqui, mude fantasia, tá? Então, é só arrastar para cá quando eu for querer montar novamente esse roteiro. Então, olha aqui está selecionado o ator 2. Então, eu vou criar um código que vai estar dentro do ator 2. Então, aqui, quando a bandeirinha for clicada, eu vou mudar a fantasia, significa que quando eu iniciar o jogo,
eu fizer um clique, vai trocar a fantasia. Se tiver marcado com um X ou com um risco e eu clicar, vai voltar para a anterior. Se já tiver nessa, quando eu clicar, vai fazer um X. Aí, além disso, essa parte inicial aqui, quando eu iniciar o programinha, essas cartelinhas aqui, esses domínios, eles vão se movimentar assumindo cada um a sua posição. Então, por exemplo, o ator 2, as coordenadas dessa posição onde está o ator 2 é menos 120 para o X e 100 para o Y. Tá? Quando a gente for para o ator 1, vocês vão ver que é 120 para o X e 100 para o Y, para eles ficarem um ao lado do outro, como está aqui. Então, quando eu for inserindo mais atores, eu posso mudar as coordenadas para ir colocando eles aqui em colunas ou linhas a mais, como vocês acharem melhor organizar a cartela de vocês. Então, esse ambiente aqui, quando a bandeirinha for clicado, vai posicionar os atores no palco. E aí, este de baixo aqui é específico para cada um dos atores. Então, para o ator 1, no caso, quando este ator for clicado, eu quero que ele vá para a próxima fantasia. Aonde eu acho essas pecinhas aqui, ó. Quando este ator for clicado, tá aqui. E o próximo fantasia tem a ver com aparência. Então, aqui, ó, próxima fantasia. Bastaria arrastar para cá e encaixar as pecinhas. Então, eu tenho que fazer isso para os dois atores. Todo esse roteirinho para o ator 1 e todo esse roteirinho para o ator 2, tá? Se tiver mais atores, se repete esse roteiro para cada um dos atores. Lá nos materiais que vocês vão visualizar no AVA, vai ter um roteiro aqui, um programinho um pouquinho mais de linhas, para tentar sofisticar um pouco mais esse programa que vocês vão criar. Por exemplo, além dessa posição de mudar a fantasia, vai ter uma linha dizendo para ler o áudio com a descrição do domínio por extenso, por exemplo. Tá? Então, a gente pode sempre ir sofisticando um pouco mais, colocando uma coisinha a mais cada vez que a gente for aperfeiçoando o nosso programa. Então, vamos dar um exemplo aqui como é que fica para esse caso dos dois atores com suas respectivas fantasias para ver como é que fica. Então, criei tudo isso, quero ver se está funcionando. Então, eu venho aqui e clico nessa bandeirinha verde. Veja só, ele separou, posicionou os dois atores no palco. Então, se eu tivesse mais atores, ele posicionaria os demais. Uma vez posicionado, agora está pronto para clicar. Quando eu clico, marca. Neste caso, não vai fazer a leitura de nenhum áudio, né? É só esse movimento mesmo. Cliquei, marcou, cliquei de novo, desmarcou. Cliquei, marcou, cliquei de novo, desmarcou. Certo, então agora que eu criei tudo isso, como é que eu faço para disponibilizar, né, para os usuários, para os meus alunos? Eu quero que eles joguem o jogo. Claro que você tem sempre a opção de fazer eles participarem do processo de criação desse material. De cada um criar a sua cartela, o seu domínio, né, seus atores, suas fantasias e tudo mais. Já são outras habilidades em questão. Mas se você quer simplesmente que eles joguem esse jogo, como é que funciona? Então, você pode vir, esse projeto que você acabou de criar, ele é uma criação, ele está aqui nos seus arquivos. Primeiro, é importante salvar, né, as modificações que você tenha feito. Aqui, no caso, eu dei o nome de modelo, mas você pode modificar o nome para o nome que você achar que combina mais. E aí, aqui veja a página do projeto. Então, vou lá para a página do projeto. Aqui apareceu o nome, modelo. Aqui, se eu for ver interior, eu consigo ver o código. Nessa parte aqui, você pode deixar algumas instruções do tipo, ao abrir a cartela, se você quiser marcar o domínio, clique com o mouse e outras informações. E aqui também os créditos de quem elaborou o projeto. Coloque seu nome, a escola, alguma outra informação que você queira colocar aqui. O software permite que você baixe modelos de outras pessoas e faça alterações. Então, é elegante, educado e muito ético neste local agradecer a pessoa a quem você se inspirou para criar esse projeto. Então, observe aqui, está dizendo assim, esse projeto não está compartilhado, somente você pode vê-lo. Clique em compartilhar para que todos possam ver. Quando a gente clica aqui em compartilhar, ele abre essa outra tela aqui, tá? E aí pergunta, tem certeza que quer seguir com essa minha tour? Tá? E aí você diz sim, seguir com o compartilhamento. Parabéns, seu projeto está compartilhado.
Então, aqui tem um link de compartilhamento. Quando você clica nesse link e disponibiliza para as pessoas, eles vão conseguir visualizar a atividade. Eu vou selecionar esse link e abrir numa aba anônima para vocês poderem visualizar como é que fica quando o usuário que não criou esse projeto for somente utilizar a cartela para, por exemplo, jogar o bingo, tá? Então, eu vou abrir aqui, vou copiar, Ctrl C aqui, e vou abrir uma janela anônima. Nova janela anônima, vou colocar aqui Ctrl V. Então, olha só, como eu não digitei nada lá em instruções, nem em notas e créditos, aqui ficou em branco. Se vocês completarem, vai aparecer aqui as informações que vocês colocaram. Então, é assim que o usuário vê. Quando ele clicar aqui na bandeirinha, vai abrir a cartela e aí você começa a sortear as funções ou fazer as instruções que quer que eles obedeçam, né, durante a realização da atividade. E aí, quando eu clico aqui, marca, clico de novo, desmarca, clico e desmarca. Se tivesse um som associado a cada uma desses atores, quando eu clicaria, ele falaria o som, clicaria de novo, ele marcaria o X. Né? Então, outras variações ficam disponíveis assim para quem quiser se aventurar em criar atividades desse tipo. Não é o único tipo de atividade que se pode criar no Scratch, né? Se pode desenvolver outras atividades. E aí, a partir das primeiras tentativas, a gente vai aperfeiçoando e também investigando outros modelos que a gente consegue adaptar. Se encontra muita coisa pronta no YouTube, ou mesmo se você for utilizar o chat GPT ou outra inteligência artificial para te ajudar a criar novos roteiros, novas atividades. Mas então é isso. Espero que tenham gostado e que possam aproveitar essas atividades. Um abraço e até a próxima!